E aí pessoal, beleza? Maruzero aqui, estou retornando, né, depois de uma pausa aqui do canal, e hoje vamos falar sobre o matriarcado e o patriarcado. Como se o patriarcado existisse mesmo hoje em dia, né? Espero que curtam o assunto. É isso aí, valeu, falou! Mas é o seguinte, eu vejo muitas essas feministas aí falando a respeito do patriarcado, né? Que existe o patriarcado, que existem homens oprimindo mulheres, toda essa gênese, essa coisa nojenta, né? Que a gente ouve o tempo inteiro, né? O verdadeiro blá blá blá, né? O legítimo, o oficial, né? Essa choradeira de que o patriarcado oprime, que há tantos séculos, né? Que não sei o quê, que desde que o mundo é mundo existe o patriarcado para oprimir a mulher e blá 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 blá. Mas sinceramente, cara, eu nunca nem vi isso aí, viu? Como é que tem aquele meme? Nunca nem vi. Nunca nem vi, que dia foi isso? De que dia foi isso? É exatamente, cara. Pelo contrário, o mundo onde eu nasci, onde eu convivo, eu observo, seja no, né, sei lá, na vida física, né, entre as pessoas, ou na rede social, na internet, ou o que for. Tudo o que eu observo é que o tempo inteiro homens estão servindo para poder servir as mulheres. Entende? De uma maneira ou de outra. Mas eles estão lá em prol ou de proteger elas, dando a vida, né? Ou então bajulando elas, ou então um cara de 20 anos elogiando uma mulher gorda de 50 anos com piscina na coxa, sabe? A celulite virou umas piscinas, já tá lá o cara elogiando ela, aumentando o ego dela no Facebook. Então é isso que eu vejo o tempo inteiro, sabe? Mulheres entrando na faculdade, indo para os melhores cursos, né? Agora, né? Porque hoje elas ocupam boa parte. Inclusive, tá acabando esse negócio de que antes engenharia, essas áreas, medicina era a área muito mais masculina. Tem caído por terra, né? Então, ao longo do tempo, né? Isso aí, as mulheres estão ocupando, já é estatístico isso, elas já são maioria nas universidades. Dentro das empresas, né, das fábricas, aí elas já ocupam os melhores cargos, entende? Então, por exemplo, o RH de toda empresa é 99% feminino. A parte de segurança do trabalho, também mais de 90% feminino. Engenharia da produção, boa parte é feminina. Então, por aí vai. Eu tava comentando com você, Barca, sobre o patriarcado, né? E que essa besteira aí, essa tagarelagem dessas feminazes aí sobre patriarcado. Patriarcado no Ocidente, velho, no mundo ocidental que a gente vive, não existe desde o período medieval, cara. Onde que era necessário existir também. Não existia só pelo simples fato de existir. Por causa que a Idade Média foi um lugar meio cabuloso, né? Que era ladrão no meio do mato, bárbaro querendo saquear, estuprar, fazer zona. Era porque o mundo não tinha tanto controle quanto tem hoje, né? Isso aí. Aí o patriarcado era necessário pro homem proteger a mulher. Se a mulher quisesse dar uma de independente na Idade Média, ela ia morrer. Ah, não, com certeza. Por exemplo, ela podia juntar as coisas dela de madrugada e viver o mundo, só que eu acho que ela não ia conseguir virar esquina, né? Com certeza. Ela vou ali viver uma aventura. Aí já era, acabou. Virou esquina e encontrou alguma coisa muito perigosa. Porque o mundo. Faleceu. Porque o mundo não é igual hoje, né? Embora o mundo hoje ainda seja um lugar muito perigoso, antes, de certa forma, era pior. Porque além de você ter toda a questão, né, de que você não tinha câmera, você não tinha nada, não tinha luz, né? Então a noite era um breu, né? Não é igual hoje, que a gente que mora na... Hoje, cheio de animais, eu ia entrar nesse ponto. Foi isso que você falou, animais, né? Isso. Então, quer dizer, as pessoas que nasceram na capital, nas cidades grandes, vê a cidade do interior, mas nasce ali mais perto do centro, pensa que o mundo sempre foi um lugar iluminado, cheio de luz no poste, né? Os postes tudo com lâmpada, bonitinho, carro andando na rua, ajudando a iluminar. Antes não, cara, antes você só tinha a luz da lua, né? Andando para esses lugares. Então, e uma tocha na mão.
Né? Então era um breu total. Qualquer coisa podia te atacar. Uhum. E no ambiente desse era extremamente hostil para uma mulher sozinha. Para um homem sozinho já era uma coisa, né? Não era muito agradável. Para uma mulher, então, né, que fosse uma ou fosse 10, né? Mas as não iam conseguir se defender disso. Seria apenas um alvo maior. Seria apenas um alvo maior, exatamente. E nunca que elas. Esse negócio delas de. Como é que elas falam mesmo quando elas vão se ajudar? As feministas. Alguém põe no comentário aí. Tem um lance que elas. Ninguém larga a mão de ninguém? Tem esse, cara, mas tem até uma frase que elas usam. Que é pra uma ajudar a outra, que não sei o quê, mas vamos usar isso aí, ninguém larga a mão de ninguém. Ah, meu filho, na hora que o bicho começasse a pegar, ia ser cada uma por si, correndo cada uma pro meio do mato, entendeu? E pelo contrário, é capaz delas deixar uma pra trás só pra servir de boi de piranha. Perigoso pisar em cima da outra, no meio da bagunça. Exatamente. Mas é que negócio... Mas é que negócio que a gente tá falando. Então existia naquela época medieval, era necessário ter o patriarcado, né? Depois já no Renascimento, já tinha cessado, já não existia mais bárbaros, os animais europeus já tinham caído, já não tinha que tanto de lobo na Europa igual tinha naquele tempo. Quando foi caindo as hostilidades, as mulheres já ganharam muito mais independência. Agora, se as mulheres não queriam participar da vida política, sei lá, entrar numa universidade medieval, porque sempre existiu também as nobres, né? As mulheres nobres lá. Nem o homem, o homem pobre lá, o aldeão, vai conseguir fazer parte de qualquer coisa, né? Da vida política. Exato. Ele não poderia, ele não tinha esse poder de entrar na aristocracia. O próprio nome dizia, aristocracia. Então, antes você já se viu um homem aldeão, pobre, né, plantador de nabo, né, sei lá... Plantador de batata. Plantador de batata, aquela beterraba branca que eles usam até hoje lá na Europa pra fazer... Hoje eles usam pra fazer açúcar. Então, quer dizer, o camarada tava plantador de batata, beterraba, nabo, sei lá, rabanete, eu não sei se rabanete e nabo é de lá, mas que, enfim, qualquer outra verdura, né, que cultivasse na Europa, o cara vivia daquilo, fazendo queijo, tá entendendo? Vendendo queijo a preço de banana, vendendo miséria, vendendo baratinho ali, ó, para conseguir viver de alguma maneira, né? Então, esse cara, ele não tinha poder nenhum, ele não era ninguém, né? Se a mulher dele não era ninguém, ele menos ainda. Com certeza. Você tá entendendo? Porque em várias situações a mulher seria poupada, ele não. Com certeza também. Você tá entendendo? Então a vida dele é que não valia nada. E o poder, como você disse aí, ó, não bastava só você ser homem para você ter o poder de opressão, não. Você tinha que pertencer a uma determinada classe, a determinada casta, né? E uma época que basicamente você seria aquilo que seu pai foi, né? Uhum. Então se seu pai foi um aldeão, difícil do pai. Pegava o ofício do pai. Então se seu pai foi um aldeão, dificilmente você ia ser um general, um grande militar condecorado? Provavelmente não, né? Porque eu acho que até em muitas culturas o filho já herdava a patente do pai, não é? Um negócio assim. Então o filho já nascia com a patente, com um título, né? Não, com título todo sim, eu acho que patente não. Patente não, né? E patente também é uma coisa muito moderna, né? Assim. Não vou dizer não, mas o que eu quero dizer com patente, eu já nascia com um título. Ah, sim, título tinha. Então, por exemplo, se o pai dele era um duque, ele seria um duque também, entendeu? Isso, então ele teria um ducado. Isso. Né? Se o pai dele, você tá entendendo? Então, quer dizer... Mas é aquele negócio que entra nesse ponto, você entrou num ponto que eu queria chegar. Ele seria um lorde também? Isso chegou no ponto que eu queria falar. E também existia duquesas naquela época, existia condessas, existia rainhas, existia mulheres que mandavam também. Então já isso aí, essa teoria de patriarcado já cai por terra, filho. Na própria Inglaterra já existia a rainha virgem, que eles falam, né? A rainha branca. Acho que, se não me engano, ela... Já ouviu falar? Nunca ouvi falar dessa, não. Já vi? Mas já existiam já rainhas e tudo. Só fazer uma pesquisa então, rápida. Que sociedade patriarcal é essa que pode existir uma rainha, uma mulher mandando no reino? Que sociedade patriarcal é essa que tem uma mulher comandando um país, um reino?
Exatamente, não tem. Perdão, o Maruza, deixa eu só. Aqui, ó, consegui achar aqui, cara. Só cortando rapidinho aqui. Isabel, também conhecida como a rainha, também chamada de a rainha virgem, Gloriana, a boa rainha Bess. Foi a rainha da Inglaterra e Irlanda de 1958 até sua morte. Sei lá, mas tá aqui, ó, depois você dá uma pesquisada aí. Uhum. Aí que entra nesse caso aí que a gente tava falando justamente disso. Que eles falam, ah, não, a mulher é oprimida desde os tempos antigos. Não, cara, Não. a mulher sempre mandou se ela pertencesse à aristocracia naquela época. Sim. Igual o homem também, se não pertencesse à aristocracia, ele não mandava em nada. Não mandava em nada. Exatamente. Porque olha pra você ver, por exemplo, nesse caso da Rainha Esther, ela não chegou a governar o reino sozinha, de fato. Pelo menos eu não cheguei a estudar sobre isso. Mas aonde eu vi, ela tinha um papel de influência sobre o rei. Você tá entendendo? Então ela exercia influência sobre isso e usou dessa influência para poder salvar o povo. Tá entendendo? Então, quer dizer, mesmo uma mulher que ela não tem o poder de fato nas mãos dela, mas ela é casada, ela pode exercer grande influência sobre o marido dela, né? Isso aí não, eu acho que não é dúvida para ninguém, né? Sim. O poder que uma mulher tem de influenciar a mentalidade do mundo. Inclusive, tinha casamentos na Europa que era o casamento. Esqueci o nome. Mas era o casamento que, tipo, a mulher era o chefe da família ali. E era um casamento até comum. Geralmente, quando, tipo assim, um rei tinha uma filha só mulher, e essa mulher se tornava rainha, e ela precisava de casar com alguém, e casava com um duque, por exemplo, e o duque virava o consorte, o rei consorte. Ele não era o rei. Ele era o rei consorte. Quem mandava era a rainha. Que é igual, por exemplo, no caso da rainha da Inglaterra. Isso, a rainha da Inglaterra, mesma coisa. Quem manda ali é a rainha. O rei lá, o rei consorte, não manda em nada. Ele não é ninguém perto dela. Isso. Né? Então, você observa isso aí. Então, quer dizer, não tem essa história. Entendeu? E mesmo, você até estava citando que, apesar que o mundo era muito perigoso antes da Idade Média, que depois, né? Da Idade Média, depois do Renascimento, aquele negócio todo, né? Período colonial para frente, as mulheres não entravam no mercado de trabalho, por exemplo, né? Que, acho que nem dá para chamar de mercado de trabalho. Que dá conta. Isso que eu ia falar agora. Quer dizer, nem sei se dá para chamar de mercado de trabalho que existia antes, mas o tipo de serviço que existia era praticamente impossível delas ocuparem. Vamos citar alguns. Descarregar e carregar navio. Mulher ia aguentar? Sem chance. Não. Sem chance. Plantação. Uma altura daquela, não, você imagina você ver. Uma altura daquela, uma saca de 60 quilos vindo nas suas costas. Isso. Tá entendendo? Se homem que é homem, com poucos anos ele já tá todo empenado. Imagina uma mulher. Isso, com certeza. Dependendo da plantação, a mulher não ia dar conta. Algumas hortifrutis lá, alguns vegetais, a mulher dá conta. Mas grandes plantações não ia dar conta. Carregar sacos muito pesados. Normalmente elas até ajudavam na lavoura, acho que sempre ajudou, mas foi em serviço menor, né? Por exemplo, debulhar, por exemplo, sei lá, debulhar alguma coisa, né? Algum grão, né? Descascar, né? Por exemplo, colher pequenas frutas, igual você falou, e trabalhar em coisas que não exerça tanta força física. Talvez até resistência, né? Da pessoa ficar debaixo do sol, o dia inteiro em pé, mexendo aqui e dali. Mas muita força física não dava, não. No máximo, construção. Exato. Não, construção não. Construção. Sem chance. Construção até também não. Até hoje, praticamente, não dá para colocar as construção civil. Mesmo com todo o aparato tecnológico que tem hoje, ainda existem muitos momentos dentro da construção civil moderna que eu tô falando. Né? E eu não tenho tantos anos que eu não mexo mais com isso. Sabe? Não tem tanto tempo que eu saí disso. Mas até hoje, e eu me lembro bem, que não tem tanto tempo, né? Que eu parei de mexer com construção civil. Você ia trabalhar aí fechado aí, nessas grandes construtoras aí, ó. Em muitos momentos é necessário força física, sabe? Então. Não tem como você colocar uma mulher ali para poder fazer aquilo, entendeu? De repente você vai subir uma escada, você tem que subir com a lata de massa nas costas, sabe? Muitos vão de escada, não tem como. Sabe, de repente uma máquina estraga, aí tem que todo mundo ir manualmente, tem que se virar, não vai parar a obra porque uma máquina estragou, entendeu? Certeza. Porque a máquina do carretel, a máquina do que sobe a lata lá para cima, com massa, ela estragou.
Não, vai subir na mão no carretel, tá entendendo? Então não tem disso. E, em geral, não tem como. O ambiente é muito sujo, muito poeirento, sabe? Não tem como, até hoje não tem como colocar elas lá. Então, aí vamos lá. Comerciante. não ia. Que as estradas medievais daquele tempo eram tão perigosas quanto se bobear o Brasil hoje. O pessoal pinta que na Idade Média todo mundo era aqueles cristãos bonzinhos, que todo mundo ia na igreja rezar, mas não era assim não, cara, igual o pessoal conta não. Existia ladrão, assassino, estuprador, gente, o pior tipo de espécie no meio do mato, eles se embreando ali nas estradas. Só um ponto que eu queria falar aqui que eu esqueci, ó, para não dizer que elas não pegam nada na construção civil, elas pegam o setor de acabamento, né? Só podia também, né? Setor de acabamento eles colocam elas, porque precisa ser mais delicado, encaixar azulejo, mas é isso aí. Mas aí, continuando o que você tava falando aí, só precisava de explanar isso aí. Ok. Eu tava falando de comerciante, tipo, o cara, alguém pegando alguma coisa pra comprar numa cidade e vender na outra. Como é que o pessoal não existia carro não, era carroça. Era carroça, e demorava dias. Você dependendo, você consegue alcançar a carroça no pé, filho, correndo. Carroça pesada. Era uma viagem que, por exemplo, uma viagem hoje que você faz em poucas horas, de repente levava um dia inteiro. Isso aí. Ou uma viagem que você fazia em um dia, levava dias, mais de uma semana. Dependendo do tempo da estrada, você ficava quase um mês fora de casa, sabe? Por uma distância que hoje você percorre 1-2 dias. Não, e agora eu vou ir já para um outro assunto aqui finalizar. O pessoal fala que se o mundo fosse um lugar matriarcado, ia ser melhor. Rainha nunca declarou guerra, não? Mas que bobagem. Nenhuma rainha nunca declarou guerra, não, no matriarcado dela lá, não. Mas é claro, ainda mais naquele período da Idade Média. Fica doido. É claro que o pessoal pinta que a mulher o sexo feminino, assim, é um sexo mais bonzinho, mais humano, mais gente boa, mais leve. Mas não é assim não, filho. Tinha muitas rainhas que faziam crueldade, velho. Tu que entende mais da Idade Média aí, Maruso? Esconde esses momentos históricos. Sim, não precisa nem de ser tão histórico, igual tipo assim, tão antigo, né? A própria Rainha Vitória, ela expandiu o Império Britânico de uma forma assombrosa. Como diz, né? O sol passou a nascer, como diz, o sol nunca se punha no Império Britânico, né? Isso aí. E quem governou nesse período foi uma mulher, ué. Foi uma mulher, né? E o período dela não ficou muito bem assim, né? Foi um período que a Inglaterra expandiu muito, cresceu muito, mas foi um período também de muita morte, né? Sim, de muita guerra, principalmente na África. Ela, por exemplo, não perdoava pirata. Isso, na África também, expansão colonial na África, na Ásia. Igual a própria Rainha Vitória, ela era rainha da Inglaterra e imperadora da Índia. Sim. Olha pra você ver. E a gente sabe que ela expandiu na Índia. E a gente sabe qual foi o resultado. A gente sabe qual foi o resultado da expansão deles na Índia, né? A Índia tá muito bem hoje. Nossa, maravilhoso. Ela fez um super favor pra Índia, mandando soldado pra lá. Quebrou o gai deles. Você vê, né, cara? A África do Sul tá uma maravilha, né? Um monte de outros países aí que eles colonizaram aí, nossa, tá um sucesso. A Guiana aqui do nosso lado. O pessoal fala, se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, o Brasil ia ser um país diferente, ia ser um país desenvolvido. Beleza, olha a Guiana aí, a nossa vizinha aí. Foi colonizada pelos ingleses, olha lá que maravilha. A Jamaica também foi? Foi, mas Guiana é aqui nossa vizinha, faz fronteira com a gente. Tá aqui do lado, é um lugar pobríssimo também. Então. Pra você ver. Então, esse negócio de falar que porque vai colocar uma mulher no poder, que ela vai ser mais justa, mais benevolente, menos crueldade.
completamente. Ó, basta ver como é o convívio delas no trabalho. Né? Isso. É uma tentando devorar a outra, é uma coisa incrível. Quem já trabalhou com mulher, que tem mais de 3 mulheres no mesmo ambiente, 2 elas ainda se contêm um pouco, mas uma fica falando. Por exemplo, se tiver 2 mulheres no lugar e você de homem, fica as 2 falando mal de uma da outra com você, tá entendendo? E depois, do nada, junta as 2 contra você, sabe? É uma coisa incrível. Mas no final elas vão acabar se matando. Com certeza. É sempre assim. Então, elas tentam destruir uma outra, elas se roubam. Entendeu? Elas ficam no igual. Já trabalhei em padaria, e lá era padaria e restaurante. Então trabalhavam muitas mulheres lá. Então, o período da manhã lá trabalhava mais ou menos umas 12 mulheres. E, cara, elas arrumavam uma brigaiada, você tá entendendo? Por exemplo, uma largava uma telecena usada em cima do balcão lá, ó. Do balcão de serviço, não é do balcão dos clientes, não. Tava lá o balcão de serviço lá, onde colocava as paradas lá. Elas iam e pegavam a telecena da outra. É telecena usada. Daquelas que eu acho que você troca por algum dinheiro aí não sei. Mas já não tinha como pegar sorteio dela, não. Elas catavam, elas abriam o armário uma da outra para roubar as coisas. Um tipo de comportamento que em outros ambientes onde eu trabalhei, onde só trabalhavam homens, não existia. Porque quem já teve patrão mulher também sabe que elas são ruins, elas maltratam, elas são, na hora de cobrar o serviço, elas são muito ruins de cobrar, elas maltratam o funcionário, elas sabe, distrato mesmo, xingam, colocam o cara pra baixo, diminui a pessoa. E isso não é só um homem, não. Mulher também. Tem uma mulher trabalhando pra ela, elas arrebentam a outra mulher que tá abaixo delas. Vez ou outra, aí você vai encontrar uma que tem um comportamento diferente. Mas basta você entregar o poder pra elas, parece que elas mudam. Então, isso prova que... revelam um lado bem obscuro delas, quando elas têm o poder na mão. Então isso prova o quão falacioso é esse argumento de falar que o matriarcado ia resolver os problemas do mundo. Se bobear, iria gravar. Também acho que iria gravar. Por quê? Porque são áreas onde elas iriam ocupar que elas não estão, como vou dizer assim, evolutivamente preparadas para aquilo, entendeu? Elas não evoluíram para isso. Né? Igual acho que um dia eu vi, se eu não me engano, acho que foi o Kodama num hangout lá no Raccoon e tal. Por exemplo, a mulher ela vai fazer um jogo de videogame. Aí ela no jogo ela tá construindo um muro no jogo. Não basta só construir o muro, ela tem que construir o muro e pintar de rosa, entendeu? Então ela tá fazendo uma coisa, ela tem que fazer um detalhe, ela tem que, sabe, pintar coisinha diferentinha, né? Perfeccionista. Uma corzinha bem diferentinha, né, detalharzinho, aquele negócio todo. Então, porque elas são muito mais emocionais. Isso. Já o homem é mais racional. É mais racional, a não ser quando põe uma mulher na equação da vida dele. Não, aí não. Aí a racionalidade vai embora. Mas enquanto... Vai pro saco. Inclusive, esse negócio é tão doido que o cara fica até cego, né? A coisa tá acontecendo na frente dele assim, é o poder da cegueira, que isso, cara? É alquimia isso aí, é alquimia. Não, cara, é pura biologia mesmo. É biologia do mal, viu, cara? Biologia do mal. Então é isso biologia aí, do mal. Ai. É isso aí, cara. Isso aí, cara. Tenso. E aí, pessoal, o Maruzer aqui na voz. Espero que nossos argumentos dessa nossa conversa sobre o patriarcado e o matriarcado tenham sido bem claros. E deixem aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse assunto do vídeo. Então é isso, pessoal. Maruzer está de volta. Valeu! Falou!